dia, pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade onde nós paramos no livro Foco Narrativo e Tipos de Narrador. Então, vamos definir o que é foco narrativo. O foco narrativo, ele é um elemento primordial dos textos narrativos, uma vez que determina o tipo de narrador de uma narração. Aí, alguns podem parar e perguntar assim, pensar, textos narrativos são textos que são contados, ok? Em outras palavras, o foco narrativo ele representa a voz do texto, que é quem fala pelo texto, né? Então, eles são classificados basicamente em 3 tipos: o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. Sendo, gente, que nesse primeiro momento nós só vamos estudar o narrador personagem e o narrador observador. Tá ok? Então vamos prestar atenção nas características desses narradores. O narrador observador, ele é em terceira pessoa. Terceira pessoa, gente, ele, eles, ela, elas. Então só conta o que pode observar. O narrador lhe mostra o que vê. Então ele está relatando, contando toda a história. Sendo que ele só está o quê? Relatando, ele só está registrando a história. O narrador onisciente, ele também tem o mesmo papel do narrador observador. Ele também registra a história em terceira pessoa. Só que ele tem um diferencial. O diferencial dele é que ele, além de contar, ele falar da história, falar de alguém nessa história, ele sabe do sentimento. Então vai ter um momento em que ele vai estar registrando a história, falando, contando, e ao mesmo tempo ele vai dizer como que o personagem está se sentindo. E o narrador personagem, que ele é narrado em primeira pessoa, eu ou nós. O narrador também participa da história, como os seus personagens. Então, esse narrador personagem, ele conta e participa ao mesmo tempo da história. Vamos ver aqui mais abaixo, então, as características de cada tipo de narrador. Exemplos de narrador personagem. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Dom Casmurro, Machado de Assis. Então, vocês prestam atenção que, para ser um texto, um trecho, no caso aqui, de narrador personagem, ele tem que estar narrado o quê? Na primeira pessoa do singular ou do plural. Então, aqui, ó, eu tenho aqui o eu, ó, que eu conheço. Sentou-se ao pé de mim, também em primeira pessoa, sendo que do pronome oblíquo. Recitando-me, recitando para mim, recitando-me. Então vocês observam que todo esse trechinho aqui, ele está sendo narrado em primeira pessoa do singular. Agora nós vamos ver as características e um exemplo do narrador observador. Que abismo que há entre o espírito e o coração. O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou o caminho, buscou outro assunto, uma canoa que ia passando. O coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. Que lhe importa a canoa, nem um canoeiro, que os olhos de Rubião acompanhavam, arregalados? Ele, coração, vai dizendo que, uma vez que mana piedade, tinha de morrer. Foi bom que não casasse. Podia haver um filho ou uma filha. Bonita canoa.
Antes assim, como obedece bem aos remos do homem, o certo que estão no céu. Quincas Borba, Machado de Assis. Então, pessoal, aqui vocês observam que o narrador observador, ele está falando entre a diferença do espírito e do coração de uma pessoa. Se ele está registrando, ele está contando a história de uma pessoa, esse registro está em quê? Em terceira pessoa. Portanto, exemplo de narrador observador. Gente, a minha aula hoje resume-se sobre esse assunto aqui. Só que eu vou estar enviando para vocês uma folhinha com alguns exercícios que foram retirados do livro. Então, quem tem o livro faz no livro, quem não tem, eu estarei enviando essa folhinha. E amanhã, antes de eu entrar num assunto novo, eu farei a correção desses exercícios, tá ok? Um grande beijo para vocês e até amanhã.